Olá, você que assiste essa apresentação, eu deixo aqui já meu muito obrigado. E na apresentação de hoje a gente vai falar do uso de conjuntos fuzzy para analisar a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, né? Então a gente usa, a ideia foi usar conjuntos fuzzy porque em geral os modelos que descrevem epidemias, modelos que descrevem os fenômenos naturais de maneira geral, eles apresentam uma série de incertezas e essas incertezas elas podem ser capturadas então por conjuntos fuzzy. E, então essa foi a nossa ideia, usar esses conjuntos fuzzy para capturar essa incerteza e com isso descrever o estado do sistema. No caso aqui o nosso sistema é a transmissão do modelo SIR, né, a solução do modelo SIR, também de maneira fuzzy, porque se você não sabe, se você não tem informações sobre os parâmetros, se você tem incertezas dos parâmetros, incertezas nas condições iniciais, então não faz nem sentido você querer ter certeza no estado do sistema no futuro, né? Então, essa basicamente é a ideia. A gente vai usar o modelo SIR, a gente vai usar conjuntos fuzzy e a gente vai usar o Infection Fatality Rate, né, para descrever, e os dados de mortalidade do Brasil, para descrever, tentar entender como que foi, como que tem sido a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, certo? A pandemia de Covid-19, todo mundo sabe, foi declarada como uma emergência global pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro. E o que a gente tem de informação na literatura até o momento é que, em média, o período de incubação da doença é em torno de 5,2 dias. O período de infecciosidade pode iniciar de 1 a 3 dias antes do período de surgimento dos sintomas e pode se estender até 9 dias depois do surgimento dos sintomas, né? E como a gente vai usar os dados de mortalidade, então, os dados de óbito divulgados pelo Ministério da Saúde, então uma variável de interesse para nós aqui é o período de quanto tempo a pessoa leva para vir a óbito, né? Para a pessoa que vem a óbito, a partir do momento do contágio. Então o que a gente tem na literatura é que do surgimento do sintoma dos sintomas até o óbito, em média de 18 dias, 17,8 dias, né? Esses são os dados que a gente tem e que a gente vai usar nesse modelo aqui. Basicamente, então, essa é a linha do tempo da infecção de Covid-19. Uma pessoa que é infectada aqui no tempo zero, ela vai apresentar os sintomas em torno de 5,2 dias depois, mas ela já inicia o processo de transmissão em torno de 1 a 3 dias antes do surgimento dos sintomas, de modo que esse período de transmissão é em torno de 10 dias, né, aproximadamente 10 dias, esse é o dado que a gente está usando, e o período em torno de 18 dias do surgimento dos sintomas até o óbito. Então a gente dá aqui um total de 23 dias do tempo, do momento de infecção até o momento do óbito, né? Então, o Infection Fatality Rate, como eu comentei há pouco, ele é, na verdade, o número de pessoas que vieram a óbito dividido pelo número de pessoas que realmente foram infectadas pela doença, né? Então, esse Infection Fatality Rate tem algumas estimativas apresentadas nesse artigo aqui, que está aqui na referência. Esse artigo, ele estima esse Infection Fatality Rate de acordo com a idade, né, de acordo com a faixa etária da população. Então a gente usou essas estimativas e ajustou por faixa etária de cada essas estimativas para faixa etária de cada estado, né? Então essa tabela aqui mostra qual é o infection fatality rate para cada estado. E aqui no caso do Brasil, esse 0,65 significa que em torno de 0,65% das pessoas que contraem Covid vêm a óbito, né? E esse número varia de estado para estado. Por exemplo, a gente tem aqui o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem uma taxa bem alta, um infection fatality rate bem alto, enquanto que o estado do Amapá tem um infection fatality rate relativamente baixo. Bom, como que a gente usa os dados, então, de óbito? Os dados de óbito, então, estou chamando aqui de DT,
A partir dos dados de óbito e tendo uma Infection Fatality Rate, a gente consegue estimar qual que seria o número acumulado de casos no tempo T, né? Através dessa fórmula aqui, né? O número acumulado de casos no tempo T, ele é o número de óbitos no tempo T mais 23 dias, que é em torno a média para a pessoa que contrai o vírus venha a falecer, dividido pela Infection Fatality Rate, né? E com isso também a gente consegue estimar o número de pessoas, a proporção de pessoas que estão transmitindo a doença através dessa fórmula aqui na equação. Bom, o modelo CIR. O modelo CIR, como a gente é o clássico da literatura, ele divide a população em 3 categorias: os suscetíveis, os infecciosos, os removidos. Aqui no caso em particular a gente vai juntar o I e o R, de modo que então a gente reduz o nosso modelo CIR para 2 equações apenas, e essas 2 equações aqui descritas na equação 3, essas 2 equações têm uma solução implícita, né, que é dado por essa fórmula que está aqui, que eu consigo explicitar o I em termos do total de casos. E ele é importante porque a gente consegue, a partir então das estimativas do total de casos que a gente calculou anterior, que a gente calculou a partir do óbito, e de infecção, de contaminando, de pessoas que estão contaminando, né, de infecciosos, então a gente consegue estimar o alfa sobre beta. A gente consegue estimar, na verdade, o parâmetro alfa, porque o beta ele é o inverso do período de infecção, né, que é em torno de 10 dias. Então a gente consegue estimar o alfa a partir dessa fórmula aqui, com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, né? E aqui está. O alfa, a gente chamou de alfa T porque isso é como se a gente estivesse monitorando esse alfa ao longo do tempo, né? E aqui o tempo a gente está medido em dias, né? Então a gente calcula esse alfa T através dessa fórmula aqui, que nada mais é do que eu isolei ali o alfa naquela solução anterior. E com isso, então, a gente tem aqui observações ao longo do tempo do que a gente chama de R0, né? Na literatura chama de R0, que é a taxa básica de reprodução do vírus, né? Aqui eu chamei de RT porque é uma observação no instante T do R0, né? E o que a gente sabe é que se esse número é maior que 1, então a pandemia se estabeleceu nessa região. Se esse número é menor que 1, então a pandemia não se estabeleceu. Mas a gente também vai olhar para esse RT, o que a gente está chamando de corrigido, que esse RT corrigido ele vai indicar se a pandemia está em expansão ou se ela já está em contração, tá? Esse aqui, através uma análise simples das equações, a gente consegue interpretar esse RT corrigido aqui dessa forma. Bom, esses dados então, que a gente vai obter de alfa T e de RT, a gente pode transformar eles em conjuntos fuzzy usando essa ideia do Buckley, né? O que o Buckley sugere? O Buckley sugere o seguinte: se você tem observações de um parâmetro, né, θ, você pode construir conjuntos fuzzy empilhando de uma certa forma os intervalos de confiança, né? Você vai variando o nível de confiança, né, desse parâmetro, e você constrói então um conjunto fuzzy a partir dessa variação dos intervalos de confiança. Então aqui a gente fez esses cálculos para estimar. A primeira coisa que a gente tentou estimar foi a taxa de subnotificação, né? O que é a taxa de subnotificação? O que a gente está chamando de taxa de subnotificação aqui? A taxa de subnotificação a gente usou, lembra que a gente usou ali no slide anterior, eu usei o número de óbitos para estimar quantas pessoas deveriam ter sido infectadas para ter aquela quantidade de óbitos, né? Então, usando essa estimativa de quantas pessoas deveriam ter sido infectadas para ter aquela quantidade de óbito, a gente compara esse número com o número divulgado de fato de contaminados no total de casos divulgado pelo Ministério da Saúde. Quando a gente faz isso, a gente observa o seguinte, que tem uma taxa de subnotificação muito grande. Por exemplo, o estado do Acre, ele notifica apenas 14% dos casos, né? Para o Brasil, isso está em torno de 18% de notificação, e isso, claro, varia de estado para estado, uns estados notificando mais do que outros. O estado de Santa Catarina é o que mais notifica, tá? E a partir desses dados dessa tabela, então a gente pode construir os conjuntos fuzzy, e você tem aqui então agora os conjuntos fuzzy que representam essa taxa de subnotificação, ou no caso taxa de notificação
dizendo, e a gente pode analisar, olhar essas diferenças de estado para estado, né? A gente também calculou o R0, né? Estimou o R0 a partir daquelas observações do alfa T, do alfa T. Então, todos os R0 são maior que 1, o que significa que, de fato, a pandemia se estabeleceu em todas as regiões do Brasil, em todos os estados do Brasil, né? E para o Brasil, o RT aqui está em torno de 1,30, mas também varia de estado para estado, e aqui estão os conjuntos fuzzy desse RT. E eu destaco aqui os estados do Amapá, do Amazonas e de Roraima, que tiveram uma alta taxa de transmissão quando a gente calcula através desse método que eu estou apresentando aqui para vocês. Okay? E essa é mais ou menos como a taxa de transmissão variou ao longo do tempo aqui no Brasil. Esses dados aqui é uma espécie de média móvel daquele AT, né, um conjunto fuzzy usando a média móvel de 30 dias, que estou usando a média de 30 dias aqui, a partir do dia 2 de abril, né, de 2020. Então, essa é como se comportou. A gente tem períodos em que está abaixo, aqui é o RTC, né, significa que o corrigido, significa que quando está abaixo de 1, a pandemia está em contração, quando está acima de 1, a pandemia está em expansão, tá certo? Então, isso variou. Esse aqui eu destaco aqui esses picos que tem aqui em torno de novembro e janeiro, que a gente tem esses picos da taxa de transmissão. E claro, no início nós tivemos uma alta taxa de transmissão. Solução fuzzy. Solução fuzzy, então a gente usando esses dados de alfa e que a gente obteve aí para trás, alfa fuzzy e tudo mais, a gente tentou fazer projeções e para isso a gente usou as soluções fuzzy. O que eu estou entendendo? O que eu estou chamando de solução fuzzy aqui? Solução fuzzy, eu estou chamando de solução fuzzy aqui é a extensão de Isardet de uma solução determinística. Então você tem aqui a sua equação diferencial, você tem parâmetros fuzzy, você tem a solução e a extensão de Isardet dessa solução a gente chama de solução fuzzy. Okay? Essa aqui é a solução fuzzy para o número de infectados, o número de infecciosos ao longo do tempo a partir do dia 15 de maio. Né? Então, quando a gente observa, os dados já indicavam que a gente teria ali uma redução no número de pessoas que estão podendo contaminar outras pessoas. E esse é o número total de casos, né? A gente estimou que em torno de, até o final do ano, em torno de 40% da população, 36% da população ia contrair Covid. E como a gente vai ver lá na conclusão, essa estimativa ela foi conservadora, porque usando esse Infection Fatality Rate para o Brasil, que é de 0,65%, e como nós já temos aproximadamente 600 mil óbitos, então a gente tem que ter em torno de 100 milhões de pessoas foram contaminadas por Covid, né, usando essa técnica, o que indica que nós temos aí quase 50% da população contaminada por Covid. Bom, em suma é isso. A gente usou conjuntos fuzzy para modelar as incertezas presentes no modelo e aplicou isso para analisar a pandemia de Covid no Brasil. A gente estimou também a taxa de subnotificação para o Brasil e para os estados da federação. A gente construiu os conjuntos fuzzy a partir de intervalos de confiança para o número básico de reprodução, e aí a gente pode observar essas variações nos estados, e o que é interessante é que agora a gente pode usar esses dados, por exemplo, para comparar com medidas de distanciamento social, onde as medidas foram mais fortes, se de fato houve ou não uma redução no contágio. E, como já comentei, o nosso modelo ele subestimou a taxa o número total de pessoas que se contaminaram com Covid. Aproximadamente no Brasil hoje está em torno de 44%, enquanto que o nosso modelo previu ali em torno de 36%. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer e deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigado.